Estamos de volta com o nosso CJC+. Depois de tantas emoções aí, a gente já chorou, a gente já se despediu do nosso amigo, que vai continuar aqui com a gente, só não vai ficar no CJC+, né? Mas enfim, eu tenho certeza que ele vai trilhar novos caminhos na vida dele. Hein? Gente. Ai, Jô, que clima pesado. Meu Deus. Não, mas despedidas para outras. E, Jô, tem um assunto muito importante que a gente vai tratar agora aqui no nosso programa. Sim. Que, você já ouviu falar no zumbido que tem no ouvido, assim? Você já ouviu quando tem mosquito perto, aí zim, você ouve aquele barulhinho? Só que não é esse o zumbido, é um zumbido que está dentro do ouvido. Será que a pessoa adquire isso como? É através de algo que acontece? Será que é a música muito alta no fone? Aquela pessoa como Carla Ribeiro, que gosta de usar fone todos os dias e escuta músicas clássicas, né, no celular. Enfim, então a gente vai saber o que ocasiona tudo isso e se a gente pode reverter esse quadro, né? E a gente tem uma convidada aqui que vai nos ajudar bastante a falar sobre esse assunto. É verdade, ela que é fonoaudióloga do Centro de Pesquisa e Diagnóstico do Zumbido, a Ludmila Silva Mello. Seja bem-vinda, Ludmila. Tudo bem? Tudo bom, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Pode chamar de Lud? Pode. Lud é mais... Lud. Lud, ó. Lud. Então, Lud, quando a gente fala essa questão de zumbido no ouvido, o que pode... seria só... tem graus quando a gente fala nessa questão de zumbido? Em que momento pode ser um problema? Quando está muito alto, quando está pequenininho? Como é que é? A gente tem a experiência com zumbido ao longo da nossa vida toda. Quando a gente está exposto a sons altos, quando tem algum trauma acústico, algum som muito alto, a gente tem um sistema de proteção no nosso ouvido que ele desperta, que ele dispara o zumbido. É um modo de proteção auditiva. Isso é uma coisa. O zumbido, quando ele é provocado por uma fonte externa, ele é do nosso corpo e está tudo certo. Ele vai embora, ele passa. O problema do zumbido, quando ele não passa, é principalmente quando ele não é de causa externa. A gente ouve um som que não é amplificado do ambiente, não é um som daqui de fora. Normalmente é um som de dentro da gente. Normalmente a gente envolve as estruturas aqui da cabeça, né? A gente tem que se preocupar, a gente consegue passar pelo zumbido quando ele é baixinho, não que a gente não precise se preocupar com ele, mas dá para suprir, dá para seguir a vida. O problema é quando o zumbido ele começa a ficar mais alto. O zumbido ele tem essa habilidade, a gente tem essa habilidade de se controlar, se autorregrar, e aí às vezes a gente vai elevando, vai protelando. A questão é quando a gente não tem a intervenção necessária. E aí, quando a gente não tem a intervenção necessária, pode ser que ele se piore, ele fique pior, ele incomode mais. E aí também tem que correr um pouco mais para tratar. Agora, Lud, como que eu posso saber, ter essa sensibilidade de saber se não, o problema está muito grave? Primeiro, eu procuro que profissional? É a fono? É o otorrino? O primeiro profissional que deve ser buscado sempre é o médico, o otorrino. Muitos pacientes que chegam no nosso centro, eles tendem a falar que o otorrino fala que você tem que se acostumar, que não tem o que fazer. Não aceita de cara essa realidade, porque na verdade tem o que ser feito. O zumbido, ele é um sinal do corpo, ele não é uma doença em si. E aí, como tem esse sinal, a gente tem que desmistificar, buscar a origem desse sinal. Por que o nosso corpo está dando esse sinal? Onde está dando, o que está dando errado e onde está esse sinal de errado que a gente possa mudar ou tratar ou curar. A outra parte tem que ser curada para que o zumbido ele ceda, certo? Então o zumbido ele não tem cura porque não é doença, mas ele tem tratamento. O tratamento começa com o médico. O médico ele pode receitar soluções medicamentosas. Nem sempre a solução medicamentosa resolve, e aí sim que você tem que buscar tratamento terapêutico se a solução medicamentosa não te der o resultado desejado. É verdade que se esse zumbido ele tiver uma alta intensidade, ele pode até dificultar a pessoa na hora de dormir? Ela pode ter algum tipo de... É verdade. Na verdade, não é o zumbido que impede a pessoa de dormir, mas o sentimento que ele gera. Então, a gente tem pessoas com zumbidos fortes que geram ansiedade, geram irritação, e essa irritabilidade provoca um atraso no sono. Então, as pessoas relaxam antes de dormir, tem aquele momento de relaxamento. A pessoa tensa, não consegue se desligar e não consegue dormir. Meu Deus.
Mas esse zumbido, né, no ouvido, ele pode ocasionar aí uma surdez mais para frente? Na verdade, é o contrário. É o contrário. A maioria dos casos é gerado por perda auditiva, não são todos os casos. A gente tem outros fatores que podem corroborar, então, uso de certos medicamentos, questões hormonais. Por isso que o médico precisa ser o primeiro a ser contactado, porque precisa fazer uma varredura de exames e verificar o que está errado naquela pessoa, o que está dando errado naquele indivíduo. A questão auditiva, a gente pode pensar assim, não, só quando a pessoa tem uma perda, né, tá começando a falar, o quê? Não estou entendendo. E aí, quando tem essa perda já significativa, as pessoas pensam, só tem o zumbido por causa da perda. Não. O zumbido pode ocorrer sem a perda auditiva e com perdas leves, moderadas, severas. Então, a gente tem que buscar, começou a sentir um som, pode ser grave, pode ser agudo, com uma frequência já detectável, né? Não é um evento isolado. E ele está persistindo, já tem que procurar o auxílio médico. Então, por favor, você que está assistindo o nosso programa, se você está percebendo algo do tipo, o problema do brasileiro, não sei se também do pessoal lá de fora. Gostar de ir no médico? É não gostar de ir no médico. Você, né, espera a doença piorar para você poder, né? Você precisa estar em estado de cama para você falar assim, não, agora eu tenho que ir no médico. E é o que a gente sempre tem tratado aqui no nosso programa. Quanto antes você tratar, gente, é mais fácil de você ficar bom, é mais fácil de ficar melhor e de reverter a situação. Realmente. Mas conforme o tempo for piorando, vai ser pior para você mesmo. Então, se atente a isso. Se você está sentindo alguma coisa assim também no seu ouvido, na sua audição, procure o otorrino, que ele vai depois te encaminhar para fono, e eu tenho certeza que você vai aí fazer o seu tratamento da forma adequada. E não vá pegar informação no Google. Pelo amor de Deus. O que é zumbido? É uma abelha dentro do ouvido, aí o cara vai ficar nervoso. Cuidado, filho, então, tem que fazer todo o tratamento direitinho para você reverter o caso, né? Porque se você... Doutor Google, ele não ajuda muito não, né, gente? Não ajuda muito Normalmente, o doutor Google encaminha para questões terminais e morte, né? No caixão. É bem menos que isso. Geralmente a pessoa, quando ela está com esse problema, ele generaliza para os dois ouvidos ou pode acontecer desse zumbido acontecer em um só? Pode acontecer de um lado só, pode acontecer dos dois lados de intensidades diferentes, pode agravar de um lado e se manter estável, apesar de presente, se manter estável do outro. Mas não quer dizer que o lado que está menos acometido, deva ser ignorado, de forma alguma. Quando a gente tem a questão do zumbido, uma vez detectada, o melhor que a gente pode fazer é a intervenção para que o resultado aconteça mais rapidamente. Quanto mais a gente demora, desculpa interromper, quanto mais a gente demora para fazer a intervenção, mais demorado vem o resultado também. E criança, isso pode ocasionar em crianças também? Pode. A literatura médica não fala sobre crianças porque é difícil detectar em criança. A criança não vai verbalizar que é um zumbido. Vai falar que está sentindo alguma coisa, que está incomodando, você vai sentir a irritabilidade na criança, mas não vai ter a resposta que a gente precisa, que se é de um lado, se é de outro. A gente não tem um exame que fale, que detecte em crianças o nível do zumbido. Né? Existe o exame, a verificação da intensidade do zumbido, mas ele é aplicado em adultos. A gente precisa de uma resposta consciente frente ao estímulo do exame, então ele não é aplicável em crianças. Então, nesse caso, a gente não tem uma resposta significativa, porque às vezes a gente não tem o que fazer. As pessoas detectam dor, porque é o que é visível na criança, mas não tem uma resposta fidedigna. E o tratamento, ele é para o resto da vida, vamos dizer assim? Em alguns casos, pode ser que o tratamento seja acompanhar o resto da vida. A questão principal é reduzir esse zumbido, né? Então, reduzir a intensidade dele, o volume dele na pessoa, para readquirir a qualidade de vida. E outra coisa importante é também trabalhar com a amenização. Em alguns casos, quando o zumbido ele é muito antigo, a gente pode até falar que
alguns casos não chegam a ter cura, por causa da quantidade de tempo que já passou. Não é a maioria dos casos, felizmente, né? O que é importante a primeira atitude é o médico, depois a intervenção medicamentosa. Uma vez que não funcionou a intervenção medicamentosa unicamente, é importante verificar tratamentos terapêuticos, que podem ser feitos pelo fonoaudiólogo, audiologista, pelo fisioterapeuta, também trabalha muito nessa área. Só que é importante não se acostumar vai ter que viver com isso, vai ter que se acostumar com isso, porque não é verdade. Hoje, graças a Deus, não é verdade. Gente, imagina se acostumar com um zumbido no ouvido. Gente, Deus. Quando você vai na praia e entra água, você já fica incomodado, né? Quando a gente está subindo a serra, né? A gente fica, tapa o ouvido, meu avião, Deus do céu, come chiclete, faz alguma coisa para poder amenizar. Então, o que a pessoa faz na hora de dormir? Porque na hora de dormir deve ser a pior hora. Tem como tapar o ouvido, né? Então o que a pessoa faz? Verdade. O zumbido ele piora muito no silêncio. Meu Deus. Quando a gente tem ruídos no ambiente, eles mascaram a intensidade do zumbido, né? Fica mais ou menos pela física, um som, uma onda de som pela outra. Quando está no silêncio é muito complicado. A primeira coisa que o médico recomenda, e na verdade médico, mas qualquer profissional envolvido nessa área, recomenda o mascaramento sonoro, que é feito com o som no telefone ou a televisão ligada. Esses sons, eles mascaram, eles não resolvem o problema, eles só te distraem do problema, mas ajudam na hora de pegar no sono. A outra parte que pode ser feita é a parte auditiva. Quando a gente tem a estimulação auditiva do córtex do nosso cérebro, a gente faz o nosso cérebro pensar que aquele som que está sendo ouvido, ele é normal. Isso é tratamento, terapia. Não é medicamentoso, não resolve do dia para a noite. O tratamento ele dura entre 1 ano e meio a 2 anos. Então, é importante a persistência, uma vez que você adere à terapia, você persistir na terapia. Os primeiros sinais, eles também não aparecem do dia para a noite. Eles demoram 6 meses a 8 meses a aparecer. Só que o resultado, ele é muito positivo. Então, vale a pena insistir, vale a pena buscar uma terapia pela forma que o resultado vem e que não vai embora. Uma vez que você adquire essa melhora, ela não é mais desfeita. Muito bem. A gente vai continuar esse bate-papo daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Então, faz o seguinte, não sai daí. A gente volta já.